Bom, no final dos anos 1800 aí a gente teve uma grande repressão com tudo que era batuque, com tudo que era negro, né, nos morros. E o que aconteceu com o samba acontece muito com um funk hoje, né, nos morros cariocas, né? Então, a gente teve uma grande perseguição aos nossos sambistas cariocas na época. Nós tivemos muitos relatos, João da Baiana, por exemplo, de quebrar os tambores, quebrar os instrumentos, né? A polícia quebrava os instrumentos que eram quase que sagrados para o pessoal do morro, né? Era a forma como que eles cultuavam sua própria cultura. E, e aí a gente teve essa repressão muito forte da polícia, e eu acho que isso se reflete até os dias de hoje, né? O samba hoje não é mais crime, mas a gente transferiu isso para outros movimentos culturais, né? Então, a gente não pode dizer que a repressão à cultura negra, né, no Brasil, ela acabou completamente. A gente deu alguns passos, mas a gente não acabou ainda com essa repressão. E isso se reflete totalmente no próprio funk hoje em dia, que é totalmente reprimido, oprimido, não só nesses bailes, mas como na comunidade, na sociedade como um todo. Então, acho que a gente ainda tem um pouco dos resquícios desse passado do samba, que hoje se reflete no funk, ao meu ver. Professor Luciane, o funk acabou herdando o preconceito do samba? Acho que existe essa relação, sim. Eu acho que a gente tem que lembrar muito no Estado Novo, daquele período quando o Getúlio tenta, a partir da criação de um departamento de imprensa e propaganda, do DIP, ele tenta moralizar o que era o Noel Rosa, fazendo coisas como o samba do recenseamento, quer dizer, tentando inserir no Rio de Janeiro um certo orgulho para combater esse discurso da malandragem. O que eu acho que existe de diferente no funk é que eu acho que, de alguma forma, o samba acaba com o Getúlio. Talvez não seja o samba do Candeia, porque é importante lembrar disso. Mas eu acho que o discurso do funk ele é muito mais difícil de aceitação pelo Estado, porque o funk proibido tem um braço de rechaço das UPPs e dos governadores, enfim. E ele tem uma coisa muito parecida com a Wikileaks, com a nuvem, porque você vê o rap das armas, aparece na Rocinha, depois ele está na Cidade de Deus, depois ele... Quer dizer, você tem uma certa implosão da autoria. A inclusão da autoria é uma novidade, embora na roda de samba você também tenha, quer dizer, às vezes você grava que de quem era o samba, né? O próprio Orlando Silva, como assim vender um samba? A ideia para pessoas, às vezes, que vivem da arte, a arte como algo mercadológico, é muito interessante você acompanhar pessoas muito simples que fizeram a história do samba. O funk também tem isso, mas eu acho que o funk tem isso junto com facções, junto com armas, junto com uma realidade geopolítica muito mais complicada. Então, o que nós vivemos no Rio de Janeiro hoje não se compara ao que era a época das rodas de samba da década de 60, 70, até mesmo anos 80. Eu acho que depois de 92 e depois da morte do Tim Lopes, o funk ele vai representar algo que é associado diretamente ao perigo. Não importa, antes de ouvir, funkeiro é ligado ao tráfico. Eu acho que foi isso que causou um problema muito grande na relação entre a segurança pública do Rio de Janeiro e o funk. E também a produção cinematográfica traduz também um pouco isso, né? A Tropa de Elite também tem essa função de atuação do Estado, a representação de Cidade de Deus, que você citou, né? Que está muito próximo da criminalidade, e fazendo um resgate histórico, né? Que a Luana acabou falando também. A gente tem Marighella, né? Que é a produção mais jovem aí, vamos dizer assim, que também está muito próxima mais de uma realidade de samba lá atrás, que também tenta traduzir e trazer essas representações. Bom, de que maneira que a gente consegue entender, já que a gente tocou nesse assunto, de que forma que a gente consegue compreender os filmes? Estou tentando trazer alguns elementos que vão corroborar com a nossa análise.
Cidade de Deus, Tropa de Elite, Marighella, entre outros filmes que fazem essa tradução social, de que forma, professora Luciane, que a gente consegue entender a atuação do Estado de maneira agressiva, repressiva e muitas vezes até intuitiva, né? Nem tão reflexiva, para conseguir organizar aquela sociedade. É interessante, Moza, dizer para a população que, quando eu fiz minha pesquisa, que agora está em livro, você tinha muita gente nessas favelas pensando no funk como uma possibilidade de saída, de ascensão. Fosse pela Anitta, né? Embora a Anitta seja de Honório Gurgel, eu acho que é possível. O MC, ele ganha em média R$ 4.000 por um fim de semana de baile, né? A gente não consegue ver isso porque nós temos um salário mensal. Então, essas pessoas acabam... se a gente pudesse pensar no número de familiares que muitas vezes compõem uma família negra no Rio de Janeiro, a gente podia até trabalhar com o conceito de quilombo urbano, considerar que, às vezes, uma pessoa aposentada sustenta 5. Isso não é uma mentira, o IBGE sabe disso. Então, eu acho que o baile funk, até os neopentecostais vão compor renda fazendo churrasquinho do baile funk. Então, o baile, o que me interessava não era o pezinho de bandido, se vende droga, se a menina engravida. Gente, isso não é o mais interessante. O mais interessante é pensar que a própria FGV, em 2008, viu que esse mercado movimenta 174 milhões. Isso não é com a venda de droga, isso é simplesmente uma festa para 500 mil de pessoas na segunda maior cidade do país. As pessoas não têm uma renda para pagar a consumação da Lapa. Vamos combinar que as pessoas não têm uma renda tão boa nem para pagar a consumação da Pelinca. Ou seja, você ir para um lugar onde você pode comer bem, beber mais barato e se divertir, é claro que isso é democrático. É disso que, quer dizer, a quem incomoda uma festa que ocorre nos territórios de favela? Não me parece que incomoda o Leblon. Então, eu acho que a contribuição é exatamente uma economia muito localizada, uma possibilidade de criação de linguagem que é global, o funk é conhecido globalmente, e uma possibilidade de democratizar a cidade. Se você não conhece a Rocinha, você deve conhecer. Então, eu acho que a gente parou de circular em Campos, a gente parou de circular no Rio de Janeiro, a gente parou de circular em São Paulo, porque se tudo é perigo, eu só vou no lugar onde eu me sinto seguro. Que pena, porque você pode conhecer seu grande amor em um outro bairro. Que pena não circular na cidade. Então, eu acho que circular na cidade é circular em festas. E, nesse sentido, eu acho que as festas do baile não devem ser proibidas.